Vamos começar mais uma quinta-feira, mais um encontro com damas. Eu fico tão feliz em saber que eu vou estar aqui, que nós vamos conversar, que você vai estar aqui comigo. E hoje o nosso tema é muito especial. Toda quinta-feira é especial, né, gente? Também eu sou suspeita em falar. Mas hoje nós vamos falar sobre as telas. Hoje nós vamos falar sobre telas e as crianças. Minha filha não sai do celular, não sai da televisão, o que eu faço? Vamos entender um pouquinho mais disso. Por que, Simone, que as telas são tão prejudiciais? Parece ser tão inofensiva. Esse é um tema muito importante que a gente precisa conversar sobre isso. Nós precisamos a cada dia nos tornarmos pais conscientes daquilo que nós temos oferecido aos nossos filhos. E nós só vamos conseguir tomar uma decisão pautada em algo do qual eu tenho certeza se eu tiver conhecimento daquilo. Porque quando você faz porque alguém falou, ou porque você acha bonitinho, ou você não sabe nem por que tá fazendo, é insustentável. Você não mantém isso até o final, isso não dura na sua vida. Então a gente precisa entender qual é a relação da tela com o desenvolvimento infantil, a tela com o comportamento dos nossos filhos, a tela com o sono. Nós precisamos entender isso para então podermos tomar uma decisão consciente, uma decisão com embasamento de conhecimento, e aí sim, você não muda mais. Você não muda diante da crítica, você não muda diante de alguém que faz um comentário inadequado, porque você começa a ter certeza daquilo que você está fazendo e para onde aquilo está te levando. E é assim que nós precisamos conduzir a educação dos nossos filhos. E é através do conhecimento que nós vamos nos libertar desse medo, dessa insegurança do que a gente tem feito. E esse é um bom ambiente, esse é um espaço seguro para a gente conversar sobre isso. Tudo aquilo que eu trago para vocês é porque eu acredito, é porque eu aplico na minha casa. Eu não defendo aquilo que eu não testei, aquilo que eu já não tive resultado com os meus filhos. Eu defendo aquilo que de verdade faz toda a diferença. Estudo, leio, faço o curso, aplico e aí então eu trago para vocês. Você aqui já economiza metade do caminho. Então esteja aqui comigo, fica comigo até o final da live. Não desiste, vamos até o fim dessa jornada, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com algo que vai te dar clareza e segurança para você tomar a sua decisão em relação à televisão, celular, o tablet, em relação ao que fazer, para que você encontre um equilíbrio na sua casa, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu ambiente familiar, porque a gente precisa sim se preocupar com isso. Eu quero dar boas-vindas a quem está chegando. Quem está aqui comigo, dê boa noite. Quero te ver, quero te dar oi. Te ver aqui, né, no chat. Porque eu não consigo ver vocês pessoalmente, ver o rosto de vocês. Coloca aqui um oi, que eu quero te dar as boas-vindas. Dar boas-vindas a quem está entrando. Quem é a primeira vez, coloca assim, primeira vez. E quero que você convide mais alguém para vir para essa live. Quero que você mande um convite no direct das pessoas que te seguem, né? Que você segue. Boa noite, Viviane Alves. Você por aqui, primeira vez na live? Quem mais tá aqui que eu quero dar boa noite? Vamos convidar mais 5 amigas para vir para a live. Aperta nesse aviãozinho aí do lado do seu celular e manda para mais alguém. Acho que eu já mandei para 10 pessoas aqui. Oi, Amanda, você tá aí? Boa noite, seja bem-vinda. A Viviane é a primeira vez. Oi, Cleo, bom te ver por aqui. Te amo, Amanda. Que bom que você tá aqui. Que dia nós vamos marcar a nossa live? Vamos marcar o nosso encontro para você trazer
conteúdo enriquecedor aí para minhas damas, as minhas seguidoras. Coloca a idade para mim aí dos filhos de vocês que estão aqui comigo. Qual a idade? Se for 2, bota assim os números na frente que eu vou saber. 5 e 6, já sei que é um de 5 e de 6. Coloca para mim a idade das crianças, que eu quero conhecer vocês. Coloca a idade, coloca a cidade que você tá falando. Oi, Deusa. Boa noite, primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Esse é um espaço de acolhimento, esse é um espaço de conhecimento, onde a gente conquista clareza e segurança na educação dos nossos filhos. Amanda, 2 anos. Cleo, 4. Quem mais? Coloca a idade aí da sua criança, que eu quero saber, e qual é a cidade que você está me acompanhando. Amanda tá longe, Amanda? Jandaia do Sul, no Paraná. Jaborandi. Tem um de 15 e um de 8. Quem mais tá aí pra me falar a idade? O Richard, 7 e 15. Gabi, 15. Quero saber a idade das crianças e a cidade em que você está falando. Temos Barreira, Jaborandi e o Paraná, Jandaia do Sul. Que coisa linda. Coloque lá no grupo de mães, fala, gente, vem pra live, compartilhe. Ó, já tô mandando pra mais pessoas aqui. Mandei pra mais umas 5. Da Silene, Barreiras, o Vitor de 14 anos. Primeira vez da Silene. Davi, 2 anos. Oi, Érica. Muito bom ter vocês por aqui. É um prazer a gente estar aqui na quinta-feira conversando juntas. Quais são os medos, dúvidas que vocês têm sobre telas? Vão mandando aí pra mim. Oi, Érica. Boa noite. Primeira vez, seja bem-vinda. Vamos bater um papo hoje muito bom. Ó, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Às vezes eu falo a idade da criança, 3, 4. Não ache que não serve pra você que não tem um filho mais velho. O que você tem que fazer? Você precisa entender o princípio do que eu tô falando. Você tem que entender o princípio do que eu estou contando, ou da história que eu tô contando, ou do relato que eu tô fazendo. Aí você pega esse princípio e aplica na idade do seu filho. Porque tudo que eu falo se aplica até nas relações de adulto, até no seu casamento, até com você mesmo, com os colegas de trabalho. Então você pega o princípio da fala. Ah, não, ela tá falando de 3, 4 anos, não serve pra mim. Serve. Ah, meu filho tem 9, meu filho tem 10. Serve. Você vai pegar o princípio e vai aplicar. Oi, Sara. Boa noite, Sara. Oi, Cleila. Lori, boa noite, meninas. Preparadas para o nosso encontro de sábado? Gente, deixa eu falar um pouquinho. Eu tenho uma comunidade damas, é um grupo no WhatsApp, e lá eu reúno mulheres que querem olhar para os seus 3 pilares, que querem olhar para a mulher, para a esposa e para a mãe. Então é uma comunidade para ativar outras mulheres, para fazer você ser dona da sua vida e descobrir o agente de transformação que você é na sua casa. Eu quero fazer com que você transforme, renove, mude, impacte qualquer área que você quiser na sua vida. Você pode mudar o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu trabalho. Você pode ser próspera, plena, feliz, amando a si mesma e aos outros, tendo relacionamento com Deus. Dama é a mulher determinada, amável, mulher do reino e autêntica, porque ela sabe quem ela é. Então eu reúno mulheres que querem ser ativadas no seu papel de mulher, esposa e mãe e encontrar equilíbrio nisso. Porque isso vai refletir no profissional, vai refletir em tudo. Então eu tenho essa comunidade, lá tem muita coisa nascendo lá, tem muita coisa que eu vou começar a colocar em prática. E a comunidade a gente se encontra na minha casa 2 vezes no mês, são 2 sábados. Nesse grupo eu coloco as datas, os horários,
pra gente se encontrar. E cada sábado eu trago um tema, cada sábado a gente se encontra. Já falamos sobre o medo, sobre como lidamos com os nossos erros, já falamos de diversos temas, e a gente fala de filho, de casamento, de trabalho, a gente fala de tanta coisa, e todas saem daqui com algo especial, porque os relatos e o feedback que eu tenho são maravilhosos. Então, se você quer fazer parte dessa comunidade, entra lá na comunidade, tem um link lá na minha bio, clica no link e entra para a comunidade. E lá a gente vai discutir sobre vários assuntos. Eu vou começar a colocar os resumos das lives lá, vou botar mapa mental para vocês. Então eu vou começar a trazer bastante coisa para a comunidade. E aí quando tiver os eventos específicos, como o café e os outros eventos que eu faço, eu vou colocar o link nesse grupo para a gente concentrar toda a nossa força e energia lá. Então se você se identifica com a mensagem que eu trago aqui, conecte-se comigo, fique perto de mim, para que a gente possa impactar outras famílias, a nossa família e a nossa vida. Eu amo encontrar vocês. Oi, Lori! Kaline, boa noite! Minha filha tem 6 anos, na semana eu não deixo usar tablet, mas ela assiste na TV. Vamos falar isso! Isso é muito real, porque eu sei, porque eu já vivi isso. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Amanda. Ó, a Viviane disse que é maravilhoso, ela participa e recomenda, que bom. Vai pegar um avião e vai vir pra cá, Amanda. É maravilhoso, tanto pela aula quanto pelas amizades que conquistamos. É verdade, gente, tem sido maravilhosos nossos encontros do sábado, então eu convido você, tá? Entra no link lá da minha bio e aí você fica por dentro de tudo. E eu tenho mais um monte de coisa pra falar pra vocês, até o final eu vou contar. Não vai embora, fica aqui, faça de tudo para assistir as lives na quinta-feira, faça pergunta, vou abrir caixinha lá nos meus stories, porque é através dessa conversa, desse conhecimento que a gente expande a mente e que a gente tem a oportunidade de mudar a nossa vida. Eu quero sempre dizer para você, não se conforme com a situação que você está vivendo, não aceite, não normalize o caos, tá tudo bem, é assim mesmo, um dia vai passar, é porque eu sou assim, assada, é porque eu mereço, é porque... Não aceite, não normalize, você pode sim mudar o que você quiser. Não aceite, faça alguma coisa para mudar. E eu sei que o começo e dar o pontapé inicial é difícil, por isso você não tem que estar sozinha. Por isso que esse ambiente é um lugar para você estar. Por isso que hoje eu sou a Isabel na sua vida, que te oriento, te dou a instrução que você precisa para você romper com aquilo que é mais difícil na sua vida. Bom, então vamos à nossa live, já começamos a conversar sobre muitas coisas. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer hoje pra vocês? Muitas coisas. Primeiro, gente, a tecnologia não é um problema, tá? Porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, e a internet, o celular, que perigoso. Antigamente não tinha isso, antigamente as crianças iam brincar na rua, antigamente elas não ficavam o dia todo no celular. É verdade, não tinha, né? Não tinha tanto acesso à internet, o celular era um artigo caro, a gente ia tirar foto, né, com aqueles filmes que revelava e queimava metade saía com a cabeça cortada, o olho vermelho. Lembram disso? Quem é que é dessa época? Então... a tecnologia, gente, ela não é um problema, ela é uma solução, ela trouxe muitas soluções para nós. Olha a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui numa quinta-feira conversando, como se estivéssemos juntas, sentadas em uma mesa, reunidas, sobre algo que nos enriquece, que nos edifica. Quantas coisas boas você conseguir trabalhar de casa, você pagar conta sem ter que ir no banco, nenhuma lotérica. Então a tecnologia ela é excelente. Hoje a tecnologia é a minha ferramenta de trabalho. Hoje a tecnologia é ferramenta de trabalho para muitas pessoas, inclusive a tecnologia salva vidas, porque talvez aquele dia que você não tá bem, aquele dia que você não estava mal, talvez você ouviu uma mensagem que fez a diferença na sua vida, talvez você conversou com alguém no direct que foi luz para você. Então a tecnologia é boa, a gente precisa tirar isso da cabeça que a tecnologia é ruim, ai meu Deus, o que vai ser agora e tal, gente, a tecnologia não é ruim e ela não vai acabar, ela só vai se aprimorar. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ela, principalmente quando a questão são os nossos filhos. Por que, Simone? Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento.
o cérebro imaturo da criança, ele está em desenvolvimento, inclusive de estrutura física. Ele não está pronto. Então, o seu cérebro já está formado e você está aí cheio de crença, cheio de bloqueio, cheio de coisas que atrapalham a sua vida, que veio também lá da sua infância. Então, a gente precisa olhar para a infância dos nossos filhos e buscar, ou pelo menos se posicionar para dizer assim, o que eu estou fazendo com eles tá levando eles para onde? Qual é o resultado disso a longo prazo? Porque tudo que a gente faz com eles agora tem um resultado na vida adulta. Você é resultado do que foi feito com você na infância. Talvez você não tenha consciência disso, talvez você nunca ouviu alguém te dizer isso, mas é verdade, tá? E faz total sentido quando a gente começa a vasculhar algumas coisas e quando a gente linka com os nossos comportamentos de adulto, tem tudo a ver. Então a tecnologia não é um problema. O problema é que nós pais não temos nos posicionado de forma adequada para encontrar o equilíbrio sem prejudicar o desenvolvimento dos nossos filhos. Nós temos usado da tecnologia um refúgio para não resolver problemas. A gente está tão estressado, tão correndo, tão cheio de coisas que a gente nem para pensar de onde vem isso, por que a gente tá assim, sabe? Por que a gente tá tão nessa agonia, nessa ansiedade, a gente tá correndo para onde? Que a gente pega e encontra na tecnologia um refúgio pra gente deixar a nossa criança quieta, pra gente fazer o nosso filho se comportar bem. Nós, pais, temos usado a tecnologia como algo pra gente não resolver situações difíceis. Porque talvez é mais difícil você ter que lidar com o emocional da criança. Talvez é mais difícil você ter que dispor do seu tempo para algumas coisas com a criança. É mais fácil ele ficar na televisão. É mais fácil ele estar no celular. Ah, mas eu não tenho ajuda, eu não tenho ninguém. Eu preciso ocupar os meus filhos. Aí é uma outra questão que implantaram na nossa cabeça. A gente acredita que nós temos que entreter e ocupar os nossos filhos o tempo todo. Principalmente nós mães, eu sei como é, eu sou assim, eu sou mãe, tenho 3, então na minha cabeça como era? Não, ele tem que estar fazendo isso, cada um tinha que estar ocupado fazendo alguma coisa pra gente ter uma sensação de poder fazer outras coisas. Só que a gente não tem que manter a criança ocupada em tempo inteiro. A gente precisa oferecer um ambiente seguro, condições saudáveis para que a criança desenvolva o brincar livre, para que a criança tenha iniciativa, desenvolva várias outras habilidades através do brincar, sem que a gente esteja ocupando essa criança. E aí, como a gente acha, tem uma crença que eu preciso entreter o meu filho o tempo inteiro, que a gente dá bug na cabeça assim, fala, nossa, meu filho vai fazer o que agora? Parece que a gente tem que estar dizendo o tempo todo o que eles têm que fazer. Aí é onde entra a televisão, que a gente fala assim, vou deixar eles na televisão para eu poder fazer tal coisa. Então isso é uma crença que nos atrapalha. Mas Simone, por que a tela é tão prejudicial para as crianças? Vou explicar para vocês. Porque quando você entende o conceito, quando você entende o que está por trás disso, você fica com mais segurança na tomada de decisão. Porque não adianta você fazer porque eu te falei, ou porque você achou bonitinho. Você precisa entender, mas por quê? Sabe por quê? Porque vai ter aquela amiga que vai dizer, ai, nossa, que ridículo. Ai, tadinho, eles não assistem televisão. Não assistem a Galinha Pintadinha. Nunca viram Baby Shark. Sabe? Vai ter aquela amiga que vai criticar. Vai ter aquela amiga que, nossa, ele está sofrendo sem televisão. Sim, ficam mais agitados para dormir. Eu vou explicar porque tudo tem a ver com o funcionamento do cérebro, gente. A criança, pensa comigo. A criança é imatura na formação cerebral, desde as estruturas físicas, mais ainda emocionais e psicológicas. Porque isso se desenvolve com as experiências, tá? Aí o cérebro dela está em formação. O cérebro se desenvolve conforme ele tem experiência. Ele vai formando novas conexões neurais, novos neurônios, novos caminhos neurais, quando a criança vive experiências. Por exemplo, a criança vai brincar. Aí ela pega em um material igual esse aqui, que é de pelúcia, um ursinho de pelúcia. Só nela pegar no material de pelúcia, ativa várias áreas do cérebro dela. Além da parte motora, que ela tem que se mexer, pegar, ela tem que desejar, ela olha o objeto,
ela quer ver o que é, ela quer tocar. Aí quando ela toca, ela sente a textura, ativa vários sensores nas mãos, na cabeça dela. Olha o quanto de estrutura física que a criança está usando só para pegar um objeto na mão. São essas pequenas ações que começam a desenvolver os caminhos neurais. Isso que eu tô falando é de estrutura física, tá? Aí a criança vai brincar e pega em um objeto de madeira. Então, quando ela tá pegando um objeto de madeira, é outra textura, é um negócio mais duro, faz outro barulho. Ela começa a ficar curiosa, descobrir o que é. Então, são novos caminhos neurais, são mais neurônios sendo estimulados e o cérebro vai se formando. É assim que forma o cérebro. A criança não nasce com o cérebro pronto. Inclusive, tem já artigos científicos que mostram a imagem, tomografias de crianças que permanecem por longos períodos na televisão e crianças que não têm uso de televisão. A estrutura física na tomografia é diferente. Da criança que tem televisão, é um cérebro... eu ia dizer contraído, mas não é, que eu quero dizer, não é contraído. Atrofiado. É um cérebro atrofiado, ele não se desenvolve. Enquanto a criança que não tem contato com tela, ela tem um cérebro super desenvolvido, porque são as experiências que desenvolvem o cérebro. Estão captando aí comigo? Tá fazendo sentido? Vai mandando o coraçãozinho aí. Aí, a criança vai brincar, ela pega um brinquedo, esse aqui, por exemplo. Para minha filha descobrir como é que as pecinhas saem daqui de dentro, ela tem que mexer, ela tem que virar, ela tem que pensar o que ela vai fazer. Ela tem que tentar várias vezes, vai dar errado, eles vão ficar irritados. Às vezes a criança joga no chão, depois pega. Eles vão ter que usar tanta estrutura do corpo e da cabeça para resolver um problema. E é aquele problema que a minha criança está tentando resolver, que ela leva para a vida adulta. E é isso que às vezes a gente esquece. Sabe por quê? Porque enquanto a minha filha tá lá, ó, tentando ver se essa peça encaixa, aí ela tenta de um lado e não vai, e não vai, e não vai. E aí tenta de outro e não vai, e não vai, e não vai. Até ela começar a entender que cada um tem uma forma, que cada buraco tem um jeito. Até ela começar a entender o que é objeto igual. Até ela desenvolver isso, várias partes do cérebro dela estão precisando ser ativadas, estão sendo desenvolvidas. E sabe qual é a crença que ela forma brincando com isso aqui? Sabe qual é? Quando ela tenta, e às vezes a gente fala, filha, vai, você consegue. Vai, tenta de novo. Às vezes ela desiste, volta. Aí o dia que ela consegue, sabe qual é a crença que forma inconscientemente na cabeça dela? Eu vou tentar até eu conseguir. Se tiver alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer, eu vou tentar até eu conseguir. Olha a crença na vida de adulto. Quantos de nós será que não estaríamos precisando de ter essa crença de eu vou tentar até eu conseguir? Quantas vezes a gente desiste das coisas que nós estamos fazendo diante do primeiro problema, diante da primeira dificuldade? Por isso que a nossa infância tem tudo a ver com o que nós somos hoje. E o cérebro da criança precisa dessas experiências para se desenvolver. Um dia meu filho estava brincando com um carrinho, e ele queria porque queria que o carrinho passasse em um lugar que o carrinho não passava. E ele ficou mega irritado. Eu quero que ele passe aqui. E aí eu falei, filho, mas olha só o tamanho do lugar. Aí ele olhou. E o tamanho do carro? Até ele entender que não era igual, que não passava, que tem uma coisa grande, que tem uma coisa que é pequena. Olha quanto desenvolvimento cerebral, motor, neuronal. E a gente não percebe isso. Sabe por quê? Porque a gente desvaloriza o simples, porque a gente não tem conhecimento, porque a gente não sabe como é que funciona o cérebro. Mas a gente pode saber, a gente pode descobrir, a gente está aqui conversando para isso. Então valorize o brincar livre, o brincar no chão, o brincar com coisas diferentes, com graveto, com folha seca, com terra. A criança precisa desse contato. Isso é desenvolvimento. Isso é desenvolvimento saudável. É ela sentar no chão, é ela ter várias experiências sensorio-motoras. Aí o que a gente faz? Pega e dá a televisão, o tablet e o celular para essa criança. A televisão, ela é um estímulo passivo. Por que passivo? A criança não faz nada, ela senta e recebe. Ela recebe o que está passando ali.
ela não precisa pensar, ela não precisa resolver problema, igual resolver um problema de encaixe, igual resolver um problema de espaço. Ela não precisa resolver problemas, ela não precisa usar a cabeça para nada. Ela só senta e recebe. Senta e recebe. Então é um estímulo passivo. Por isso que as crianças que ficam longos períodos em contato com a tela são crianças imediatistas, elas são intolerantes. São crianças que não conseguem esperar, quando elas vão brincar com algo que ela precisa pensar, elas ficam mega irritadas, perdem a paciência com muita facilidade. Por quê? Porque o cérebro dela está adaptado a receber e não a pensar. Então o cérebro dela não quer pensar para resolver problema. Ele não quer pensar para iniciar uma brincadeira, para interagir com um colega. Então a criança que tem muito contato com tela, ela tem dificuldade de socialização, ela não sabe nem o que é pessoalmente falar com uma pessoa, ela não sabe o que é olhar no olho, trocar experiências. Então as crianças ficam cada vez mais distantes da vida social. Mas gente, mas é só um pouquinho. Mas a criança está em desenvolvimento e não é só um pouquinho. Se você pensar em 2, 3 horas por dia, olha o impacto disso no cérebro da criança. Olha quanto tempo ela está em atividade passiva, sem desenvolver, sem estímulo cerebral. E a televisão ainda tem um outro problema, principalmente com os pequenininhos. Ela oferece, ela é estímulo passivo, mas ela é hiperestimulante para o cérebro da criança, porque o cérebro em formação não tem habilidade para lidar com tudo aquilo que a tela mostra. Como assim, Simone? Presta atenção comigo. Olha o que tem na televisão e no celular. Tem luzes, muita luz forte, luz piscando, muda uma cor, muda outra cor, muda não sei o que. Tem muita luz, tem som, barulho, objetos, imagem de várias pessoas, muita cor, muito tudo. Então, além de ser um estímulo passivo, ela é hiperestimulante para o cérebro no sentido de excesso de estímulo que a criança não consegue integrar. Ela não consegue entender. É porque a gente acha que a televisão é para criança igual é pra gente. Que você tá entendendo tudo ali, que você entende aquelas cores, o som, o barulho, que você entende. É como se na cabeça da criança ficasse uma grande confusão. Sabe um emaranhado de fio assim? Vocês já viram? Fio tudo amontoado? Fio elétrico mesmo, assim, tudo amontoado. Aí as correntes ficam assim, passando. Assim é a cabeça da criança. É tanto estímulo, é como se ficasse tudo desordenado. Por isso que a criança começa a ficar impaciente. Por isso que o excesso de televisão deixa a criança irritada. Excesso de cortisol. Porque ele tá lá parado na televisão, tem tanto estímulo que a cabeça dele tá fervendo assim, ó. É luz, é som, é barulho, é gente se mexendo, é objeto, é aquela cor que pisca, que não pisca. Aquela cor parecia vermelho, de repente é verde, agora é azul, agora é amarelo. Então, é muito estímulo. Aí fica desorganizada na cabeça e a criança fica impaciente. Crianças que ficam muito tempo na televisão são irritadas, são mais nervosas, são mais choronas, dormem mal. Quando dormem tem um sono superficial, acordam de mau humor. Por quê? O excesso de estímulo acumula cortisol, prejudica a produção de melatonina e a criança não tem um sono de qualidade. Tá fazendo sentido, gente? Que eu já falei, foi muita coisa. Então, a tela impacta profundamente, diretamente, o desenvolvimento do cérebro do seu filho. Quando eu descobri isso, gente, eu falei, pra que televisão? Pra quê? Pra quê? Se a criança se desenvolve muito mais assim, ó, brincando, pegando, tentando descobrir como é que tira as coisas de dentro. E o ideal ainda não é brinquedo de plástico, viu? Porque o plástico não tem textura diferente. Por exemplo, todos os brinquedos de plástico vão ter a mesma textura. Eles vão ter a mesma sensação dos sensores. O ideal são brinquedos de madeira, de tecido e de texturas
que não seja plástico. Hoje eu tenho outro conceito sobre tudo. Então eu tenho muito brinquedo de plástico, até porque são muitos anos, mas aos poucos eu quero ir mudando. Então se o brinquedo tem muita luz e muita pilha, já não serve, porque rouba a oportunidade da criança de se desenvolver. Gente, isso parece simples, mas faz tanta diferença na vida das crianças. Se você tiver a oportunidade de ver o antes e o depois de uma criança que tem contato com tela, que não tem tela, que começa a brincar, é impactante e é gritante a diferença no desenvolvimento dela. Demais, demais. Se você puder ver aí no seu filho, você vai colher esse resultado. E o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos a criança não tenha nenhum contato com tela, zero tela, zero tela. Então os bebezinhos que ficam tudo assistindo galinha pintadinha, que a gente coloca no carrinho, que coloca pra comer, e eu fiz muito isso com a Valentina. Hoje a Ana que não tem, a Ana tem 2 anos e não tem contato com tela. Ela nunca assistiu televisão, eu não sento ela pra assistir, ela não pega um celular pra assistir. Ela, às vezes a Valentina e o Luiz estão assistindo, ela senta um pouco ali no sofá, não fica nem 1 minuto e sai, porque ela não tem interesse naquilo, que ela não foi adaptada a isso. Porque vocês sabiam que os bebês que ficam no celular e assistem televisão têm atraso na fala? Nossa, eu achava que ele fica lá escutando a televisão e ia aprender a falar. Não, porque a criança precisa de contato real para ter desenvolvimento. Porque quando a gente fala com a criança, o cérebro dela tá captando o movimento da boca, tá captando o movimento da língua, o cérebro dela tá captando todo o movimento corporal, tá captando energia. Então, a troca de experiência que desenvolve não é ficar parado na frente da televisão. Bebês que têm contato com tela atrasam a fala, atrasam o desenvolvimento motor. Mas por que, Simone, que atrasa? Porque não são estimulados a pensar, não são estimulados a ter iniciativa, não são estimulados a serem ativos, eles são estimulados a serem passivos, a receber informação pronta. Eles não precisam descobrir o mundo. Entende essa diferença? Tô sendo claro com vocês? Então, até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria, 0 telas. De 2 a 5 anos, no máximo, não é o mínimo não, é no máximo 1 hora por dia. E isso inclui todas as telas, se é computador, tablet, celular, televisão, é tudo dentro dessa 1 hora. E quando eu descobri isso tudo, eu, na verdade, fiz foi tirar, mesmo da Valentina e do Luiz. A Valentina tem 6, o Luiz tem 5. Eles não assistem televisão de segunda a sexta, é 0 telas. E sábado e domingo eles assistem depois do almoço, 1h30, 2 horas de televisão. Só. Mas na semana eles não assistem. Gente, foi gritante a diferença. Eles brincam mais. Eles são mais espontâneos. Eles brincam mais entre eles, diminuem as brigas. Eles têm mais iniciativas. Gente, é incrível. Eles ficam mais calmos. E a gente achando que a televisão deixa a criança calma. A criança tá cansada, a gente fala, vamos assistir a televisão para descansar. A televisão aumenta o nível de cortisol na criança. A televisão deixa a criança mais estressada, apesar dela estar deitada em inatividade. Mas é questão de estímulo, de hiperestímulo. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia. E ainda com supervisão de conteúdo. Não é tudo que as crianças podem ou deveriam assistir. A criança toma tudo como princípio. Toma tudo como ensinamento. Ela não tem filtro. A criança não consegue ser crítica, igual a gente. Assiste uma coisa e fala, nossa, isso não é legal. Não é legal fazer isso. Ah, ele mentiu, isso não pode. A gente tem a avaliação crítica. Mas a criança não tem, ela não tem filtro. E ela não tem raciocínio lógico para entender. Então, da maneira como vem de lá, ela recebe. Da maneira como vem sobre ela, para ela é uma verdade absoluta. Tanto é que em alguns filmes, alguns que você quer assistir com eles, aproveite a oportunidade para fazer alguma pontuação do tipo, nossa, olha o que ele fez, deixou a coleguinha triste, você percebeu? Porque eles não conseguem fazer
não ter esse raciocínio lógico. A criança não tem. A gente olha pra criança achando que ela é um mini adulto, mas ela não é, tá? O cérebro desenvolvido é nosso e a gente ainda tem um monte de dificuldade. A criança está em desenvolvimento. Um dia que já fez a diferença, é verdade, Anne. E você vai ver quando mais dias sem telas, como vai ser fantástico. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia. No máximo 2 horas por dia. E ainda assim, não usar tela nas refeições, comer assistindo, comer com a televisão ligada, comer com o celular. Isso é péssimo, não só para o desenvolvimento, mas para o relacionamento familiar, para a convivência e para a relação da criança com a comida. Ela assiste comendo, ela não tem nem noção nem do que ela está comendo. Ela, com o tempo, desenvolve algumas alterações alimentares, que é consequência de comer assistindo, que a gente não sabe, porque nunca disseram pra gente. E longe da hora de dormir. Pelo menos 2 horas antes da criança ir dormir. Porque lembra do excesso de estímulo que eu falei pra vocês? Bora tomar água, gente. Lembra do excesso de estímulo? Muita luz, muita cor, muito barulho? Aumenta o nível de cortisol e deixa a mente acelerada. Então essa criança vai ter dificuldade para dormir se ela assiste TV ou celular antes do sono. E quando ela dorme é um sono superficial. A criança que acorda várias vezes à noite é uma criança que tem um sono inquieto, é um sono agitado, se mexe muito, fala muito, não tem um sono profundo. E também pode acordar no outro dia com mau humor, significa que ela não teve um sono de qualidade, porque a mente está tão agitada, tão acelerada por causa da tela, que ela não consegue relaxar e entrar em sono profundo. Então a televisão, o celular impacta muito o sono da criança. Gente, se vocês puderem fazer um teste, não precisa nem vocês acreditarem em mim. Vocês pegam o que eu tô falando e falam assim, eu vou ver se esse negócio é verdade mesmo. Testa. Faz 1 semana na sua casa. Mas observa os detalhes, observa os resultados. E eu quero ver se você não vai ser impactado com isso. Era tudo que seu bebê tinha, né, Anne? A Anne começou ontem, né, o processo de retirada das telas, organização de rotina. Estamos fazendo a mentoria Isabel. E hoje foi o primeiro dia e ela já ficou impactada com o resultado. Foi, Anne? O filho dela dormia 10 horas da noite e ontem, com os ajustes de rotina, com o plano de ação, 7 horas ontem ele já estava dormindo. Não é verdade, Anne? Fiquei muito feliz com os seus resultados. Outra orientação importantíssima. Criança, nem adolescente, deveria ter no quarto televisão, usar celular, usar tablet no quarto sozinho, com a porta fechada. Porque a internet é um ambiente perigoso. A gente acha que é perigoso, às vezes, ir em uma praça, deixar a criança na casa de um amiguinho para brincar, mas dá o celular para ela e deixa ela mexer no que quiser. A internet é tão perigoso como a rua. E a gente coloca as nossas crianças, os nossos filhos com acesso ao celular, à televisão, à internet, dentro do quarto, livremente. É tão perigoso como a rua. O celular já foi ofertado na hora de dormir com o propósito de ajudar na hora do sono. Ô, meu pai, verdade, Mara, a gente não sabe, né? O celular prejudica, aí que deixa a sua criança agitada, aí que ele não dorme, aí o que as mães falam? Ele resiste ao sono, esse menino não quer dormir, dá maior trabalho. Então, é por causa dos estímulos, é aquilo que a gente tá dando pra criança que não conduz ela pro sono. Conta aí, Anne, eu falei pra ela assim. Quando a gente organiza a rotina, quando a gente dá os estímulos, o ritmo adequado para a criança, naturalmente ela chega no sono. Não é uma coisa forçada. Só que a gente começa a entender o que a gente está fazendo que está atrapalhando essa criança. Que está hiperestimulando, que está aumentando o nível de cortisol e prejudicando a melatonina. Tem como a gente saber e tem como a gente regular e naturalmente a criança ir para o sono. Os resultados são fantásticos. E voltando a falar sobre a televisão no quarto, por que
por que é ruim? Porque a criança ela é imatura, não sabe lidar com muitas coisas, né? Ela não sabe tomar decisões e avaliar muitos perigos. Em um ambiente fechado é como se ela tivesse liberdade para fazer o que quiser. Em um ambiente público, por exemplo, numa sala, na cozinha, fica mais difícil ela se envolver com algumas coisas, porque tipo, alguém pode estar vendo, principalmente adolescente. Então vale uma conversa, vale uma organização da casa, vale uma criação de algumas regras e combinados para se aplicar. Isso também é segurança para os nossos filhos. E o que causa, gente, o excesso de tela? Eu ia até 23, caiu a ficha que era justamente o que fazia mal. Até 23 horas. O que causa o excesso de tela? Que a gente não liga uma coisa com a outra, que a gente não sabe que vem da tela, tá? Irritabilidade. Criança muito ansiosa, imediatista, intolerante. Ela não tem paciência com as coisas, mas é aquilo que eu disse no começo. Ela nunca foi estimulada a pensar, ela recebe pronto. Atraso na fala, atraso no desenvolvimento motor e cognitivo. Por que motor? Porque ela não desenvolve a habilidade motora de andar, de pegar as coisas, de tentar, de encaixar, de fazer pinça, de nada. Fica deitada lá no sofá. E cognitivo, porque não tem estímulo. Ela não tem que pensar se vai encaixar. Ela não tem que pensar se aquela cor é azul, vermelho, amarelo. Ela não tem que pensar em nada na televisão. Ela só recebe. Dificuldade de socialização. Uma criança que tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, principalmente quando vai crescendo assim, chega na fase da adolescência, tem mais dificuldade ainda. Por quê? Porque ela não tem contato social, porque ela não tem troca de olho no olho, ela não tem experiência com pessoas. E mesmo no brincar, porque no brincar ela precisa tomar decisão, ela precisa ter iniciativa. No brincar ela também desenvolve habilidades saudáveis para os relacionamentos. Tem dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de aprender. Na escola vai ser uma criança com muita dificuldade para aprender, muita dificuldade para aprender a ler, para aprender matemática. Por quê? Porque o raciocínio está lento, porque é um cérebro que foi acostumado desde pequenininho a só receber, é um cérebro que tem preguiça de pensar, é um cérebro que não quer gastar energia, porque para o cérebro pensar ele gasta energia. Cada novidade ele precisa criar um novo caminho neural. Então depois de quando a criança vai crescendo, o cérebro vai ficando mais difícil ainda de desenvolver. Então é preciso a gente intervir nisso. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Tem uma frase do Michel Desmourget, é um neurocientista. Ele diz: crianças e jovens estão perdendo a capacidade de pensar, lidar com problemas e se relacionar. Tudo isso por causa do uso excessivo de telas. Gente, tem criança que passa a tarde toda na televisão. Tem criança que fica o dia todo com o celular na mão. Já sai de casa, já tem até celular, na verdade. Sai de casa com o celular, assiste televisão em casa. Gente, se você tem o hábito de deixar a televisão em casa ligada o dia todo, desliga. Minha criança não assiste, mas ela fica ali brincando e a televisão da minha casa fica o dia todo ligada. Desliga. O juízo, a cabeça do seu filho está um emaranhado, está uma confusão, está agitada, está acelerada. Isso também prejudica ele. Imagine você na sua casa o dia todo com um barulho. Sabe quando o vizinho liga aquela música alta, que você quer trabalhar, você quer se concentrar e a música tá alta, aquilo não perturba o seu juízo? É assim com a criança. A criança precisa de um ambiente tranquilo, ela precisa de um ambiente calmo. E ter uma televisão o dia todo ligada em casa perturba o juízo de qualquer criança na face da terra. Desligue a TV. Ai, Simone, mas se eu desligar a TV, o que vai acontecer? No começo, a criança que está adaptada, igual os meus, assistiam televisão,
Aí eu fiz um processo de retirada, viu? Não vai chegar amanhã e dizer, acabou, gente, a partir de agora não tem televisão. Você também precisa ser gentil na condução da educação do seu filho. Tem que ter firmeza com gentileza. Então você tem que entender que a criança não tem culpa. Se você fez isso até hoje, não é assim também. Você tem que entender que agora não tem mais televisão, não tem que entender nada. É você que é o adulto da relação que tem que conduzir isso da melhor forma, maneira que respeite a criança. Eu fiz um processo de retirada de telas. Tem aqui, daqui a pouco eu vou olhar as perguntas. Eu tenho aqui no meu IGTV um vídeo que eu explico como que eu fiz a retirada de tela dos meus filhos, tá? Eu fiz um processo de retirada e a gente tem um combinado. No começo, quando chegava a hora da televisão, eles tipo não sabiam o que fazer. Então eles me chamavam muito, mãe, mãe, mãe. Conforme eles foram se adaptando a essa nova realidade, aí eles começaram a brincar e tal. Aí depois de uns dias eles não me chamavam mais, não me ocupavam mais. Naturalmente eles já sabiam o que fazer, eles corriam para brincar, eles iam fazer alguma coisa. Justamente porque, ó, o cérebro começou a ser estimulado a pensar. E eles vão lá fora e brincam aqui dentro. E brincam. Então, no começo, pode ser que a criança comece a te chamar, ele não sabe o que fazer. E aí eu falava, ó, que tal brincar de massinha? Vamos pintar? Que tal isso, que tal aquilo? Os primeiros dias. Depois eles, ó, vão deslanchar. Então, desligue a TV. Combine. Como é que eu faço, Simone? Por onde eu começo nisso tudo? Primeiro, comece tomando a sua decisão. Você é o adulto da relação, você é o responsável pela condução da educação dos seus filhos. Seu filho não vai saber a hora de parar. A criança não vai dizer, nossa mãe, olha só, eu acho que eu tô muito no celular, sabe? Pega aqui o celular, porque eu vou brincar de alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, celular não é ruim não. Quanto tempo você não fica lá, ó, deslizando a tela do celular? Às vezes eu pego o celular pra fazer alguma coisa, tipo, responder algo que eu preciso responder. Quando eu vejo, eu tô lá passeando no Instagram. Celular não é ruim não, gente. A gente é adulto, tem dificuldade de lidar com isso. Gente, a criança não vai parar, não vai largar o celular. Para de achar isso. O responsável é você. Você tá querendo transferir uma responsabilidade pra criança que não é dela, é sua. Você que é o adulto da relação. Só que seja respeitoso com a criança. Então, primeira coisa que você vai fazer para arrumar isso tudo aí na sua vida, tome uma decisão. O que você quer fazer? Pare e pense. Ó, eu entendi esse negócio que a Simone falou. Vou aplicar, vou fazer o teste. Se der tudo certo, eu vou seguir firme. Não, preciso de mais informação. Busque mais coisas, assista mais vídeo no YouTube, lê artigo. Só cuidado de onde vem a informação, tá? Porque tem muita informação errada também na internet. Presta atenção, você é capaz de filtrar isso. Acredite em você, acredite na voz do seu coração. Peça discernimento, fale com Deus. Aí você vai tomar uma decisão. Porque quando você toma uma decisão, nada mais te para. Tome uma decisão. Quando você toma uma decisão, você vai traçar o plano. Bom, tomei uma decisão, vou deixar tantas horas. Vai ser quantas horas por dia? Vai ser que hora do dia? Vai ser de tal hora a tal hora, acabou. Tal hora liga a televisão, tal hora desliga a televisão. Quais ferramentas você vai usar isso para lidar com o seu filho? Ah, eu vou fazer o combinado, a gente vai combinar o horário, vou botar aqui no quadro dele, todo mundo já vai saber, tem que conversar com o pai, tem que conversar com a avó, todo mundo precisa fazer a mesma coisa. Vou usar o aviso prévio combinado para avisar ele que ele que tá acabando o tempo da televisão, porque quando você disser assim, vamos desligar, eu não quero, eu quero, aí vão vir os desafios, mas tem saída para isso tudo. O que é mais importante? Você precisa saber por que você tá fazendo isso. Você precisa entender a importância disso no desenvolvimento do seu filho. Aí sim vai fazer toda a diferença. Aí depois que você estipulou o horário de início e fim, o que a criança vai assistir? Faz uma lista do desenho que elas podem. Veja o que o seu filho está assistindo. É muito perigoso ele assistir livremente. Veja o que ele está assistindo. Eu fiz uma listinha quais os desenhos que eles podiam assistir da Netflix. Aí tá lá o que eles podem assistir da Netflix.
escolha com seu filho. Perceba o que ele está assistindo, isso é saudável, isso é segurança para ele. É preciso isso. E lembre sempre de conduzir com firmeza e com gentileza. Porque nós somos os responsáveis. Nós que precisamos lidar com isso com os nossos filhos. Não são eles que têm que ter essa consciência. Não são eles que vão desligar o celular, que vão dizer que tá bom. Não são, gente. Televisão é bom. Ainda mais o cérebro deles que está em desenvolvimento, eles não têm nem como reagir. Porque o cérebro naturalmente só vai receber e vai ficar lá quietinho. Porque o cérebro não vai falar pra criança: ei, amigo, levanta aí. Levanta aí que eu tô pouco estimulado. Preciso de mais estímulo. Vai lá brincar que é melhor do que você ficar aí sentado nesse sofá. Depois que eu falar pra vocês, vocês vão reparar. Repara nas crianças. Como a maioria está apática. Sabe o que é apática? É uma criança que tem um olhar sem vida. É uma criança que tem um olhar assim, ó, meio que desanimado. Tipo a vida não tem graça. As crianças estão com menos vitalidade, porque ficam horas na televisão e no celular. Porque o que traz vitalidade para a criança é brincar livre, é botar essa cabecinha deles para pensar, para resolver problema. Porque se eles não resolvem problema de encaixe na infância, não vão resolver problema na adolescência. Se eles não resolvem problema de o carrinho que não entra onde eles querem, eles não vão resolver problema na vida adulta. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender, do que a gente está roubando dos nossos filhos. Estamos roubando a oportunidade de desenvolvimento deles. Isso vai impactar a vida adulta. Vamos às perguntas, que já tá acabando nosso tempo. 10 minutinhos. Mas me diga primeiro, fui clara? Deu para vocês tomarem consciência de muita coisa? Me fala aí no chat que eu quero saber. Valeu a pena você estar aqui até agora comigo, nessa quinta-feira, que já vão dar 10 horas. Fala pra mim. Foi de grande valor pra você? Nossa, tô com sede, hein? Também não paro de falar. Resume pra mim em uma palavra como foi essa live pra você. E manda a sua pergunta. Eu fiz a régua, Cleisane, pra tirar as telas da semana. Foi a régua que eu fiz. Marquei o tempo, fui conversando com eles. Tem um vídeo aqui que eu explico. Foi ótima. Que mais? Ótima, maravilhosa. Resume pra mim em uma palavra como foi essa live pra você. Foi claríssima. Tem alguma pergunta, gente, pra vocês me fazerem? Mais uma coisa que eu quero te falar. Às vezes eu acho que eu falo umas coisas duras assim pra você, mas é pro seu bem. É porque eu quero ver você mudando a sua vida e mudando a vida dos seus filhos. Muito esclarecedora. Não adianta você consumir conteúdo, você ficar aqui 1 hora comigo, achar maravilhoso, bater palminha e não fazer nada na sua vida. E ser vítima. Ai, não tenho apoio. Ai, ninguém me ajuda. Ai, porque o meu marido não faz assim, aí eu também não faço. Você precisa fazer, não são os outros. Sai desse lugar de vítima da vida e faz alguma coisa. As coisas só estão assim porque você precisa se posicionar diferente. Não adianta você ter conhecimento, saber falar lá na roda de amiga, saber dar um conselho para amiga e não fazer na sua vida. Não adianta saber e não aplicar. Ai, Simone, mas é tão difícil. Faça uma coisa de cada vez. Dê um passo de cada vez. Você não vai mudar tudo. Não adianta você chegar lá amanhã e querer mudar tudo. Dê um passo de cada vez.
Muito. A partir de amanhã já vou começar a retirar as telas aqui. Ver se o sono melhora, porque o negócio tá feio. Muito obrigada pela live maravilhosa. Gente, impacta muito o sono. O bebezinho da Anne, que falou aqui agora, ele tem 1 ano e 10 meses. E nós fizemos o processo. Ontem foi o primeiro dia, sem tela. Ele dormiu de 11h40 até 3 horas na soneca. E 7 horas da noite estava dormindo. E ele dormia nem 1 hora de soneca e dormia 10 ou 11 horas da noite. Acordava 5 vezes à noite. É um sono agitado, inquieto. E eu só tô te falando isso porque ela falou aqui no chat, tá? Então, isso impacta muito. Se você tem um bebê até 2 anos, tira a tela. Não vale a pena. Deixa essa criança no chão. Fecha assim um ambiente com sofá, com cadeira, o que você quiser, que você tiver na sua casa, se é na garagem, se é na sala. Dê um ambiente seguro para essa criança e deixa ela no chão brincar, sem televisão, com a televisão desligada. Dê pote para ela da cozinha, dê panela, dê colher. Não precisa ter o brinquedo que acende a luz, que o boneco sai. Não precisa. Não precisa. E aí você sofrendo, achando que não consegue comprar brinquedo caro pro seu filho. Não precisa, atrapalha o desenvolvimento. Dá colher, dá as cascas das verduras que você faz no almoço pra criança brincar, depois joga fora, fazer comidinha. Pega galho do quintal, pega folha seca no jardim, vai na praça. Um dia eu fui na praça aqui, peguei um monte de folha, peguei galho para as crianças brincar. É isso que as crianças precisam. Essa questão da fala, a partir de que idade a gente pode ligar isso ao uso de telas? Lore, geralmente a criança menor de 2 anos, que tem muito contato com tela, vai demorar a falar. Vai passar dos 2 e pouco. Todo o contexto precisa ser avaliado, mas a tela é altamente prejudicial. Eu já tive mães que conversaram comigo no direct, que o filho já tinha 2 anos e meio, não falava quase nada, uma palavrinha ou outra, tipo aquelas conversas de bebê, assim. E eu perguntei da televisão, assiste, fica no celular, a televisão, eu falei, tira, corta e faz o teste. E eu quero que você converse mais com a sua criança. Às vezes a criança faz, você quer água? Aí dá. Não dá, a gente pergunta, o que você quer? Fala, água. A criança precisa de estímulo para aprender. Ela precisa de uma pessoa que queira ensinar. Aí quando elas reduziram a tela, tirou a tela, a criança começou a falar melhor. A gente não pode generalizar, né? Dizer que toda criança que tem atraso de fala, a culpa é da tela. Mas com certeza, se é uma criança que está tendo muito contato com tela, está impactando a fala. Só que outros aspectos precisam ser avaliados, tá? Não posso falar uma coisa assim, geral, sem entender o caso. Porque criança de 6 anos usa muita tela e não fala direito. Ah, com certeza. Ó, tem dificuldade de fala, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade com sono, tem dificuldade de aprendizagem na escola. Se você observar, tem raciocínio lento. Principalmente se já usa tela desde pequenininho, desde bebezinho. Com certeza está impactando a fala. Isso não anula o fato da família ter que fazer outras avaliações, né? Ir no médico, avaliar outras questões. Só que essa consciência ainda não é para todos. Às vezes vai no médico, às vezes faz um monte de exame e a medicina ainda avalia muito as questões físicas, patológicas e medicamentosas. Então não são todos os profissionais, ou eu diria que quase nenhum, que vai olhar para a rotina, que vai olhar para a tela, que vai olhar para a hora que essa criança dorme, que vai olhar e vai conseguir orientar uma mãe que ela precisa mudar todo o ritmo, rotina daquela criança para impactar o desenvolvimento dela. Isso é algo novo, atual, que precisa ainda ser desenvolvido, tá? Mas é super importante olhar, Lore, para toda a rotina dessa criança. Toda. Muita informação e esclarecimento. Aqui adora as panelas, eles adoram as panelas. 0 telas. Eu já comecei, está dando certo com os 2, uma de 4 e um de 12. Lembrando que no primeiro fui eu que cometi o erro de estimular de forma errada. Isso, a gente estimulou de forma errada. E a gente tem sim ferramentas e estratégia para a gente corrigir isso respeitando a criança, tá?
e respeitando você também. Porque a adaptação, quando você muda algo, você também tá num processo de adaptação. E às vezes você quer mudar tudo de vez e aí você não dá conta, porque é muita coisa pra você. Exatamente, aqui adora as panelas, fica colocando as tampas. Coloca a tampa, dá os restos as cascas de legume pra você ver que eles vão amar. Aqui levei Júlia na fono há 1 ano e 10 meses. Achei que estava abaixo da média. Fizemos tratamento com a fono e realmente era excesso de tela. Tirei o celular por completo e TV, um pouco só. Gente, criança que tem tela até 2 anos atrasa a fala. Pode saber que atrasa a fala. Criança que não tem contato com tela é outra criança, gente. De desenvolvimento da fala, motor, raciocínio. É de verdade, não é porque são os meus filhos não, mas se você, quem conhece a Ana, ela tem 2 anos, ela forma frase, ela tem raciocínio, ela pega umas coisas no ar, assim, que tipo, eu tô conversando com a Valentina, ela vai lá e fala, é isso, mãe? E é tudo isso, gente. É a mãe consciente que eu me tornei e eu mudei completamente a mãe que eu sou. É o estímulo adequado, é a noite de sono que a criança precisa, é a soneca adequada. Gente, isso tudo faz toda a diferença. Não só na vida deles, mas na nossa, porque a minha maternidade ficou melhor. Sabe, é sair daquele caos que a gente vive? Mandem perguntas. Hoje, com 2 anos e meio, conversa tudo, muito esperta. É isso aí. Algumas mães também já me perguntaram sobre isso no direct, só em eu olhar a rotina um pouco e falar, tira a tela, tira o celular. As crianças começaram a falar. Faz muita diferença isso. Alguém tem perguntas? Querem perguntar mais alguma coisa? Estamos chegando ao fim da nossa live. Eu tenho recados para dar. Bom, esse sábado nós temos encontro do Damas em Ação e eu tô feliz e ansiosa para encontrar vocês. Se você quer saber mais, vai lá no link da minha bio, entra lá no grupo, se conecta comigo para você não perder nada. Toda quinta-feira nós temos live, quinta-feira que vem já tem live nesse horário às 20h58. Separa o seu café, o seu chá, sabe, a sua poltrona favorita, o seu fone de ouvido, pega o seu caderninho e não perca, um pouquinho por semana, um pouquinho por dia que você adquire de conhecimento, isso vai impactar a sua vida. O que eu desejo para você como mãe é que você encontre a leveza na maternidade, para que você descubra que você pode ser feliz, que você pode ter um casamento saudável, uma vida profissional saudável, mesmo sendo mãe, porque a maneira como nós temos lidado com tudo isso tem roubado isso de nós. A maternidade fica pesada, fica difícil e não é para ser assim. Eu saí deste lugar e fui para o outro, por isso que eu tô aqui falando com vocês hoje. Esse mês de junho eu vou abrir inscrições para a minha 2ª turma do Maternidade Sem Peso. É o meu curso digital. Vai ter o meu evento gratuito para as mães, que é o dia que eu me livrei da culpa. É uma aula, vou dar um aulão para vocês, que vocês já vão saber como ter conexão emocional com os filhos, mesmo tendo pouco tempo. Vou trazer bastante conteúdo para vocês e nesse dia eu abro vagas para o meu curso. Quem tiver comigo nessa aula vai receber um desconto especial para o primeiro dia de inscrições. Então não perca, já anota essa data, dia 30 de junho você tem mais um encontro comigo. Esse mês de junho, dia 18, tem o Café com Damas. Quem aí já foi no Café com Damas? Coloca aí eu. O Café com Damas, nesse mês vai ser um sábado de manhã às 8 horas. Nós tomamos um café da manhã juntas, para você sentar na mesa comigo e a gente conversar e bater um bom papo. É tão bom. Pensa em você e a gente poder conversar sobre várias coisas. E nesse café eu vou falar sobre a sexualidade feminina. E talvez você tá pensando que é só sobre o sexo, mas não é, porque a energia sexual da feminina diz respeito sobre a energia vital, sobre a vontade de fazer, sobre a vontade de executar. E várias coisas impactam essa energia. Eu falei sobre 2 pontos muito importantes. Sobre o nosso relacionamento com a nossa mãe
que gera em nós o bloqueio de afeto, e esse bloqueio de afeto bloqueia a nossa energia feminina, então traz várias consequências. E falei sobre a gente negar a nossa essência, nossa energia de mulher. Quer saber mais? Vem pro café. Já tem o link liberado para você adquirir o seu ingresso. É um evento pago. Vale muito a pena o investimento, porque você precisa investir em você. Você precisa investir no maior bem que existe, que é você. Que quando você está bem, tudo à sua volta vai ficar bem. Quando você muda por dentro, você muda o seu casamento, você muda o relacionamento com os filhos, você muda a sua vida. E esse café é uma boa oportunidade de você estar aqui comigo para contar experiências, ouvir experiências e viver uma manhã, esse mês vai ser pela manhã, uma manhã incrível comigo, de verdade, acredite. Então, vem pro movimento Damas em Ação. O movimento é um evento gratuito, tá? Temos o café com damas e esse mês eu abro vagas para o meu curso Maternidade Sem Peso. Não perde. E quinta-feira que vem você tem live comigo, te espero aqui, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Coloca um coraçãozinho aí pra mim no chat se você gostou. Você vai estar aqui comigo semana que vem. Traz mais uma mãe, convida mais uma mãe pra vir pra live com você. Compartilha lá nos stories. Vamos fazer um print da tela? Faz um print da tela aí, ó, vou sorrir. Faz um print, coloca lá nos stories como foi essa live pra você e me marca, tá bom? Que eu quero repostar você. A sua postagem pode fazer uma mãe se interessar e assistir, mudar a vida dela, sabia? Seja você também um agente de transformação e leve esperança para a vida de outras pessoas. Publica lá que eu vou compartilhar, que eu vou repostar vocês, tá bom? Um grande beijo. Beijo e até semana que vem.